Testemunho de fé, quando Deus interveio na vida de uma mãe e seu bebê. Quero convidar você a ouvir este testemunho com o coração aberto. Não é uma história inventada, nem algo que eu li em algum lugar. É o relato real de uma irmã em Cristo que passou por uma prova tão difícil que em muitos momentos parecia não haver saída. Mas Deus, que é fiel, mostrou que Ele nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. O começo da prova, uma gestação cheia de incertezas. Era um domingo de manhã, e a irmã Maria, nome fictício para preservar sua privacidade, estava sentada no banco da igreja, como de costume. Ela já frequentava a congregação cristã havia alguns anos, mas naquela fase da vida, sua fé estava sendo colocada à prova de uma maneira que nunca havia imaginado. Maria e seu marido, João, haviam descoberto recentemente que estavam esperando um bebê. A notícia deveria ser de alegria, mas desde o início, algo não estava certo. Nos primeiros exames, o médico detectou que a gestação era de risco. O coração de Maria se encheu de medo, mas ela tentou se apegar à promessa de que Deus cuida de seus filhos. Senhor, o Senhor sabe do meu medo. Eu não sei o que vai acontecer, mas entrego este bebê nas tuas mãos. Ela orava em silêncio, todas as noites, antes de dormir. João, um homem de poucas palavras, mas de fé firme, também buscava a Deus em oração. Ele não falava muito sobre seus sentimentos, mas Maria via em seus olhos a mesma preocupação. Mesmo assim, os dois continuavam a frequentar os cultos, a ofertar e a buscar a direção de Deus. A crise, o sangramento e o desespero. Na 10ª semana de gestação, Maria começou a sentir fortes dores e, para seu desespero, notou um sangramento. O médico foi claro: sinto muito, mas as chances de perder o bebê são grandes. Você precisa ficar em repouso absoluto e rezar para que ele se mantenha. As palavras do médico ecoaram em sua mente como um martelo. Ela voltou para casa arrasada. João, ao vê-la daquele jeito, abraçou-a e disse: não perca a fé, Maria. Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Mas naquela noite, enquanto João dormia, Maria chorou sozinha, sentindo que suas forças estavam se esgotando. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sou perfeita, mas tenho tentado servir ao Senhor. Será que o Senhor me abandonou? Ela se lembrava das palavras do apóstolo Paulo: não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13:5. Mas naquele momento, era difícil enxergar além da dor. A noite da intervenção divina, um sonho que mudou tudo. Naquela mesma noite, Maria teve um sonho. Ela sonhou que estava em um quarto escuro, sentindo uma dor insuportável. De repente, uma luz brilhou, e ela viu uma figura vestida de branco, como um anjo, segurando algo nos braços. Ao se aproximar, reconheceu: era seu bebê, envolto em uma luz dourada. Não tema, porque Deus ouviu suas orações, disse a figura. Maria acordou assustada, mas com uma paz que não conseguia explicar. Ela acordou João e contou o sonho, tremendo. João, eu vi nosso bebê. Ele está vivo. Deus não vai deixar nada acontecer. João, que sempre foi um homem prudente, não duvidou. Ele apenas disse: se Deus falou, então é assim que será. A confirmação médica, o milagre que os médicos não conseguiram explicar. No dia seguinte, Maria foi ao hospital para uma nova ultrassonografia preparada para o pior. Mas, para surpresa do médico, o bebê estava bem. O sangramento havia parado, e o coraçãozinho batia forte. Isso não faz sentido, disse o médico, olhando para os exames anteriores. Pelo que eu vi ontem, este bebê não deveria estar aqui. Mas ele está, e está saudável. Maria e João saíram do consultório abençoando a Deus. Eles sabiam que não era coincidência. Era a mão de Deus agindo em suas vidas. O nascimento e a dedicação do bebê à obra do Senhor. 9 meses depois nasceu Pedro, um menino saudável e cheio de vida. Maria e João não tinham dúvidas. Aquele bebê era um milagre de Deus. E eles fizeram um voto: dedicariam a vida daquele menino ao Senhor. Pedro cresceu ouvindo a história de como Deus o salvou antes mesmo de nascer. Hoje, já adolescente, ele serve na igreja, ajudando nos cultos e dando testemunho de como Deus é fiel. A lição que ficou: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco. Este testemunho não é sobre um milagre espetacular, mas sobre a fidelidade de Deus em meio às provações. Maria poderia ter desistido, poderia ter se afundado no desespero, mas ela escolheu confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você está passando por uma luta hoje, se sente que suas forças estão se esgotando, lembre-se: Deus não mudou. Ele é o mesmo que ouviu o clamor de Maria. Ele é o mesmo que sustenta os que nele confiam. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para ele. Fique firme. Continue orando. Continue servindo. Porque no tempo certo Deus vai agir.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB, a mãe que voa um anjo carregando seu bebê, um milagre de fé e perseverança. O dia em que o céu se abriu, o encontro com o sobrenatural. A noite estava fria, mas o suor escorria pelo rosto de Maria enquanto ela se contorcia de dor no pequeno quarto de sua casa modesta, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que piscava como se lutasse para não se apagar. As contrações vinham em ondas implacáveis, e o medo a apertava o peito como uma mão invisível. Senhor, não deixe meu filho morrer, ela sussurrava entre lágrimas, as mãos trêmulas pressionadas sobre a barriga, como se pudesse, apenas com o toque, segurar a vida que sentia escorregar. Foi então que entre uma dor e outra ela sentiu algo diferente. O ar no quarto mudou. Não era mais o cheiro de remédios caseiros e lençóis úmidos, mas algo puro, como perfume depois da chuva. Uma luz suave, quase prateada, começou a se espalhar pelos cantos da parede, como se o próprio quarto estivesse sendo envolvido por uma névoa sagrada. Maria levantou a cabeça, ofegante, e ali junto à janela entreaberta viu ele. Era uma figura alta, vestida de branco, mas não um branco comum. Era como se a própria luz emanasse das vestes, pulsando em tons de ouro e azul celeste. O rosto do anjo não era como os dos homens, seus traços eram serenos, quase translúcidos, e seus olhos. Deus meu, seus olhos eram como dois lagos profundos, cheios de uma compaixão que Maria jamais havia visto. Ele não falava, mas sua presença gritava paz. Não temas, filha. A voz não veio de seus lábios, mas ressoou dentro do coração de Maria como um eco divino. Teu filho viverá. E então o anjo estendeu as mãos, não para tocá-la, mas para mostrar algo. Entre suas palmas abertas, Maria viu a si mesma. Só que não era ela deitada na cama, gemendo de dor. Era ela sorridente, anos mais tarde, com um menino aos seus pés, brincando no pátio da congregação. O menino ria, correndo entre as outras crianças, enquanto ela, com os cabelos já grisalhos, observava com olhos cheios de gratidão. Isto será, disse a voz novamente. Mas precisas crer. E antes que Maria pudesse responder, o anjo se moveu. Não andou, foi como se o espaço ao seu redor se dobrasse, e em um piscar de olhos, ele estava ao lado da cama. Então, com uma delicadeza que fez Maria prender a respiração, o ser celestial inclinou-se e tocou sua barriga. Não foi um toque físico, foi como se uma corrente de água morna percorresse seu corpo, dissolvendo a dor, a angústia, o medo. E então, tão rápido quanto havia chegado, a luz se apagou. Maria ficou sozinha novamente, mas algo havia mudado. A dor ainda estava lá, mas agora havia certeza. Uma certeza que não vinha dela, mas de além. Ela se ajoelhou ao lado da cama, as mãos ainda tremendo, e começou a orar em voz alta, não mais com desespero, mas com autoridade. Senhor, eu creio. Eu creio no que o Senhor me mostrou. Que a tua vontade seja feita, mas eu sei que meu filho viverá. A luta na sala de parto, entre médicos e milagres. As horas seguintes foram um turbilhão. O marido José chegou correndo depois que a vizinha, Dona Marli, bateu em sua porta aos gritos. Corre, José! A Maria tá perdendo o bebê. Ele não era um homem de muitas palavras, mas quando viu a esposa pálida, ensanguentada, com os olhos arregalados de terror, algo dentro dele quebrou. Não, meu Deus, não agora. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, as mãos grossas e calejadas do trabalho na roça agora tremendo como folhas. Senhor, tu disseste que a família é abençoada. Tu disseste que os filhos são herança do Senhor. Não nos tires isso. Os vizinhos já haviam chamado a parteira da cidade, Dona Helena, uma mulher de mãos firmes e voz grossa, que já havia ajudado a trazer muitas crianças ao mundo naqueles sertões. Mas quando ela chegou e viu o estado de Maria, seu rosto endureceu. Esse bebê não vai aguentar, José. Ela falou baixo, mas Maria ouviu. O coração tá fraco. Já perdi 3 dessa forma esse mês. Maria fechou os olhos. Não. Não pode ser. Ela lembrou-se do anjo, da promessa, da visão. Dona Helena, sua voz saiu fraca, mas firme. Me ajuda a virar de lado. A parteira franziu a testa, mas obedeceu. E então, Maria fez algo que chocou a todos. Ela cantou. Não era um canto qualquer. Era um hino da congregação, aquele que ela havia ouvido tantas vezes nos cultos, quando os irmãos se reuniam para clamar a Deus em uníssono. Ó Deus, nosso Pai, nós te adoramos. Em ti confiamos, a ti nos rendemos. Sua voz trêmula encheu o quarto. José, atordoado, juntou-se a ela e logo Dona Helena, embora não fosse crente, sentiu algo tão forte que não pôde evitar. Ela chorou. E então o choro do bebê.
Fraco a princípio, como um suspiro. Depois mais forte. Mais vivo. Ele tá chorando. Dona Helena levou as mãos à boca incrédula. Isso não é possível. Mas era. Quando colocaram o pequeno nos braços de Maria, ela viu, ele era perfeito. Pequeno, sim, mas com os pulmões cheios de ar, os dedinhos se movendo, os olhinhos apertados contra a luz. E no peito, bem no meio, uma pequena marca vermelha, como se algo tivesse tocado. Um anjo, Maria sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Um anjo salvou meu filho. Os anos que seguiram, crê em meio às provações. Mas a história de Maria e seu filho, que ela chamaria de Daniel, Deus é meu juiz, não terminou ali. Na verdade, foi apenas o começo de uma jornada de fé testada. Os primeiros meses foram difíceis. Daniel era um bebê frágil, que adoeceu com febres altas aos 3 meses. Os médicos da cidade pequena não sabiam o que fazer. Ele não vai resistir, Maria, disse o Dr. Carlos, um homem cansado, com óculos grossos e uma pasta cheia de receitas inúteis. Leve-o para casa. Faça-o confortável. Mas Maria sabia. Ela havia visto o futuro. Ela havia ouvido a promessa. Naquela noite, ela e José levaram Daniel para a congregação. Não era um culto normal. Era uma reunião de oração emergencial. Os irmãos se ajoelharam em círculo, as mãos unidas, os rostos banhados em lágrimas e suor. O presbítero Afonso, um homem de barba branca e voz grave, impôs as mãos sobre a cabeça do bebê e clamou: Senhor, tu que sustentas os céus pela tua palavra, sustenta também esta criança. Tu que fizeste o mar seco para teu povo passar, faz este corpo frágil se levantar em saúde. Em nome de Jesus. E então, algo aconteceu. Daniel, que até então só choramingava fraco, abriu os olhos. E sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi um sorriso luminoso, como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Como se ele estivesse vendo, além daqueles rostos ansiosos, algo mais. Naquela mesma hora, a febre quebrou. Daniel cresce, o menino que virou testemunho. Os anos passaram, e Daniel não foi apenas uma criança que sobreviveu, ele se tornou um milagre andante. Aos 5 anos, ele já decorava capítulos inteiros da Bíblia. Aos 7, começou a ter sonhos. Sonhos tão vívidos que acordava gritando, e quando contava, os adultos ficavam pálidos. Mãe, eu vi um homem de fogo, ele disse uma vez, depois de um culto. Ele estava no meio da igreja e todo mundo estava cantando, mas ninguém via ele, só eu. Maria sentiu um calafrio. Ela sabia do que o filho falava. Era um anjo, meu filho? Ela perguntou, segurando-o pelos ombros. Daniel assentiu, sério demais para uma criança. Ele disse que eu tenho que contar para todo mundo que Deus não esquece de ninguém. E assim, ainda pequeno, Daniel começou a dar testemunhos. Não de forma forçada, era algo natural, como respirar. Nas escolas dominicais, ele falava das visões. Nos cultos, ele orava com uma fé que deixava os adultos envergonhados. Uma vez, quando ele tinha 9 anos, uma irmã da igreja, Dona Rita, chegou chorando, desesperada. Meu marido tá no hospital, irmãos. Os médicos dizem que ele não passa da noite. O culto parou. Todos se ajoelharam, mas foi Daniel quem se levantou. Pequeno, magro, com a Bíblia nas mãos, ele caminhou até o centro da igreja e disse, com uma voz que não parecia ser de uma criança: Irmã Rita, Deus me mostrou uma coisa. Ele olhou nos olhos dela, sério. Seu marido vai viver, mas você tem que crer. E então ele cantou. Não um hino qualquer, uma música que ninguém conhecia. Uma melodia celestial em uma língua que ninguém entendia. Mas quando ele terminou, todos no salão sentiram a mesma coisa, uma presença. Naquela mesma noite, o marido de Dona Rita, que estava em coma, abriu os olhos e pediu água. A adolescência, entre tentações e chamado. Agora, aos 15 anos, Daniel não é mais o menino frágil que quase foi levado pela morte. É um jovem forte, de olhos brilhantes e um sorriso que parece carregar segredos do céu. Mas a jornada não foi fácil. Aos 12 anos, ele passou por uma crise. Começou a questionar. Por que eu? Por que Deus me salvou e deixa outras crianças morrerem? Ele se revoltou. Parou de ir aos cultos. Chegou a xingar Deus em um acesso de raiva, depois que um amigo da escola, também crente, morreu em um acidente de carro. Que Deus é esse que escolhe quem vive e quem morre? Ele gritou para Maria uma noite, os punhos cerrados. Por que eu? Por que eu mereci ser salvo? Maria não repreendeu. Ela o abraçou. E chorou com ele. Filho, não é sobre merecer. Ela segurou seu rosto entre as mãos. É sobre propósito. Deus te salvou porque Ele tem um plano. Não para você ser perfeito, mas para você ser fiel. Mesmo quando não entender. Foi o presbítero Afonso quem o trouxe de volta. Não com sermões, mas com silêncio. Ele levou Daniel para uma caminhada no mato.
onde a congregação costumava fazer retiros. E lá, sob uma árvore centenária, ele simplesmente contou sua própria história. Eu também já duvidei, Daniel. O velho presbítero olhou para o horizonte. Quando minha filha morreu de febre, eu xinguei Deus por anos. Até que um dia num culto eu vi, ele hesitou. Eu vi ela, no meio da igreja, sorridente. E ela me disse, pai, não é para chorar, é para lutar. Daniel não disse nada, mas algo dentro dele quebrou. E dessa vez foi para melhor. Agora, ele serve na igreja, toca violão nos cultos, ora pelos doentes. E às vezes, quando a igreja está em silêncio, ele canta aquelas músicas que ninguém conhece, e todos sentem que algo está presente. O reencontro com o anjo, uma confirmação divina. Há 3 meses, algo extraordinário aconteceu. Era uma sexta-feira à noite, depois de um culto de jovens. Daniel ficou sozinho na igreja, arrumando as cadeiras. Quando já estava quase saindo, ele sentiu novamente aquela presença. O ar ficou denso. A luz das lâmpadas pareceu vacilar. E então ele estava lá. O mesmo anjo. A mesma luz. Desta vez Daniel não teve medo. Ele sorriu. Eu sabia que você voltaria, ele disse, a voz firme. O anjo não falou, mas estendeu a mão e na palma Daniel viu imagens. Ele, anos mais tarde, pregando para multidões. Ele, impondo as mãos sobre um homem em uma cadeira de rodas que se levanta. Ele, velho, rodeado de netos, contando a história de como um anjo salvou antes mesmo de nascer. E então o anjo tocou sua testa. Não doeu. Foi como se uma memória fosse implantada em sua mente. De repente Daniel sabia coisas. Coisas que não podia explicar. Coisas sobre o futuro. Quando ele chegou em casa naquela noite, Maria soube imediatamente que algo havia acontecido. Você viu ele novamente, não viu? Ela perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Daniel assentiu. Mãe, sua voz estava diferente. Mais profunda. Mais certa. Eu sei o que tenho que fazer. A mensagem final, um chamado para todos nós. Este testemunho não é apenas sobre um milagre. É sobre fidelidade. Maria poderia ter desistido. Poderia ter se afogado em lágrimas quando os médicos disseram que seu filho não sobreviveria. Poderia ter se revoltado quando Daniel, anos depois, questionou a fé. Mas ela escolheu crer. E Daniel? Ele poderia ter virado as costas para Deus quando a dor bateu. Poderia ter se perdido no mundo como tantos jovens. Mas ele escolheu ficar. Hoje ele é um sinal. Um lembrete de que Deus não abandonou seu povo. Que os anjos existam. Que as orações são ouvidas. Se você está lendo isso e sente que sua fé está fraca, ouça. Deus não prometeu que a vida seria fácil. Mas ele prometeu que estaria conosco. Quando o médico disser que não há esperança, ele está lá. Quando o filho se rebela, ele está lá. Quando a noite parece não ter fim, ele está lá. E às vezes, meu irmão, minha irmã, ele envia anjos. Não desista. Não duvide. Creia. Porque a mesma mão que segurou Daniel no ventre de sua mãe é a mesma que segura você agora. Glória a Deus. Amém.